ao programa Autorretrato. A nossa conversa de hoje é para conhecer melhor quem é Fábio dos Santos Lopes, ou o vereador Dr. Fábio Lopes, além da figura política e do advogado. Vereador, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo no nosso programa. Obrigado pela oportunidade e conte comigo sempre que necessário. Vamos bater um papo muito bom hoje, Vamos lá. vereador, conhecer melhor aí também sobre o senhor, mas quero começar entendendo que antes de virar andreense de coração, né, como já sabemos, mais de 30 anos aqui na cidade, o senhor nasceu em Ipiranga, Zona Sul, São Isso. Paulo. Como foi essa primeira parte aí da sua infância? Olha, foi uma infância maravilhosa, porque naquela época nós ainda podíamos vivenciar a rua. Então, até os meus 15 anos de idade, eu vivi na rua, né? Jogando bola, andando de bicicleta, carrinho de rolemã e tudo mais. Então, assim, foi algo assim que foi transformador na minha vida, né? E a gente vê hoje a juventude das pessoas, né, às vezes presas dentro de casa ou dentro de condomínios e não consegue vivenciar o espaço público, né, que foi feito para as pessoas, mas que infelizmente hoje, né, a gente está sendo impedido, né, de vivenciar, seja pela criminalidade ou seja até às vezes pela questão da movimentação, né? Na época, acho que talvez a gente não tinha tantos carros, né? Então a gente fechava a rua, jogava bola e não tinha problema, né? Como que a gente vai fechar uma rua hoje para jogar futebol? Não tem condição, ao menos próximos do centro da cidade, isso é praticamente impossível. A chamada infância raiz, né? Isso, infância raiz. Então, hoje a gente já não tem mais isso, seja em razão do perigo da criminalidade, ou seja, em razão do perigo da mobilidade, porque hoje a gente tem, infelizmente, um volume muito grande de carros e de motos na cidade, o que causa aí uma sensação de insegurança muito grande para as pessoas vivenciarem os espaços públicos. E vocês são em 4, né, vereador? Isso, Tem 3 irmãos. isso. É um time bom ali para brincar bastante, para dar trabalho para os pais. É. Como era essa relação também com os seus irmãos? Eles também brincavam muito na rua? Na realidade é assim, minha mãe teve dois casamentos, né? Então teve o Maurício e a Leninha, né? E o Maurício não sei onde anda. O Maurício é um irmão desgarrado. A gente brinca que ele é o cigano da família. Meu avô era caixeiro viajante, então acho que ele Hum, puxou tem esse isso na sangue do veia. meu avô. Ninguém sabe onde ele está. A última vez a gente ficou sabendo que ele estava no Jabaquara, mas a gente não tem contato com ele. Temos contato com o sobrinho, filho dele, mas com ele não. E a minha irmã mora na Paraíba, sempre morou, a mais velha. E aí, do segundo casamento, eu e a Cláudia, aí sim, nós vivemos juntos, né? Brigamos muito juntos, né? Essa relação de irmãos é São idades engraçada, né? próximas? 5 anos de Ah, diferença. é pouco. 5 anos de diferença. Então, ali a gente vivenciou, sim, a infância. Eu e a Cláudia, né? De brincar, de bagunçar. Então, assim, é muito gostoso, né? Dá até um certo saudosismo, né, da gente ficar imaginando, né, que talvez eu era feliz e não sabia, né? Aquela vida sem responsabilidade, né? Sem você ter que matar um leão por dia, como a gente tem que fazer hoje. Mas era muito gostoso. E tínhamos uma turma muito bacana. Era era a época, como eu disse, que as pessoas estavam na rua, então a gente vivenciava, né? As pessoas brincavam na rua. Então nós tínhamos uma galera ali que quando juntava dava mais de 20 pessoas, então Uma era turma muito gostoso, grande. muito gostoso. E o senhor se recorda, vereador, de quando veio para Santo André? Qual foi o motivo de terem escolhido a cidade para viver? Na realidade, eu comecei a trabalhar em São Bernardo do Campo, então a porta de entrada para mim pro ABC, né, foi São Bernardo do Campo. Trabalhei na Biguce durante muitos anos e aí a gente começou a vivenciar de fato essa questão do ABC. E eu, como muitos daqueles que viviam em São Paulo, né, Santo André começou para mim como uma cidade dormitório, como é para 30% das pessoas hoje que moram aí nesse entorno da Grande São Paulo e que com o custo dos imóveis na Grande São Paulo muito alto, a gente acaba vindo para o ABC porque tem um valor agregado muito menor. Então, na época, quando eu vim para Santo André, foi em razão disso.
né? Quando eu comprei o meu primeiro imóvel, tinha, isso com 18 anos, eu tinha condição de ter um imóvel em Santo André, mas não tinha condição de ter um imóvel em São Paulo. E aí foi quando eu, de fato, vim para essa cidade e me apaixonei e estou aí até hoje. Mas muito jovem, mesmo assim, 18 anos, sair da casa dos pais. Os seus pais não vieram juntos, então veio o É, senhor. o meu pai faleceu, infelizmente, quando eu tinha 12 anos, né? Então, assim, minha mãe, de fato, era meu pai e minha mãe. Ela exercia esse papel. Só que, assim, nós tínhamos, naquela época, era muito difícil, a época do Sarney. Talvez você nem lembre disso, muito jovem, mas é assim, a gente comprava. Você tinha o dinheiro para comprar o pão de manhã, mas se você guardasse aquele dinheiro, você não comprava o pão à Inflação tarde. A galopante, inflação né? era muito alta. Então, assim, a gente de fato tinha que trabalhar para ajudar a pagar aluguel. Não estamos falando de pagar o resto, não. Se todo mundo ali não trabalhasse, a gente não conseguia sequer pagar aluguel, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, com 9 anos de idade, eu trabalhava de empacotador no Irota, supermercado lá da região do Ipiranga, com 9 anos de idade, né? Ali no Irota eu tive a oportunidade de passar por quase todos os setores de supermercado, né? Depois fui trabalhar numa adega, né? As adegas de antes era diferente das adegas de hoje, né? Lá você de fato ia para comprar bebidas, era um local como se fosse um supermercado, mas só vendia bebidas. E depois, com 14 anos, né, eu comecei a trabalhar de office boy num escritório contábil. Então, ali é onde a gente já estava praticamente no mundo, correndo, né, matando um leão por dia. Então, eu sempre comecei muito cedo, né, trabalhando muito cedo. E, e aí, quando eu estava para começar a faculdade, eu trabalhava ainda na sala VIP, eu fui entregador de pizza. Eu entreguei pizza na sala VIP. Fiquei quase 3 anos entregando pizza. E aí saí da sala VIP para poder fazer a faculdade de Direito. E aí, quando eu comecei a faculdade de Direito, estudava na Uniban, em São Bernardo, e aí em razão de Santo André, né? Trabalhava no Ipiranga, estudava em São Bernardo, no Ruge, e Santo André, ali onde eu estou, na região da Palmares, ali Sacadura Cabral, é divisa com Rude Ramos. Então foi aí essa proximidade de eu comprar a minha residência ali, aí me encontrei na cidade, é a cidade que me acolheu, que me deu oportunidades, né? Montei ali o meu escritório de advocacia logo que me formei, depois veio a imobiliária, e aí já estamos aí há mais de 20 anos se estruturando na cidade. Começou tudo muito cedo, né, vereador? O senhor traçou Tudo aqui muito cedo. uma trajetória para mostrar que com 9 anos já estava trabalhando, 14 anos office boy. De alguma forma, teve que amadurecer muito cedo para enfrentar a realidade da vida. Como isso te moldou de alguma forma? Mas acho que naquela época isso era normal, né? Naquela época você poderia ser registrado com 14 anos, tanto que eu fiz 14 anos em abril, né? E em junho dia 1º de junho eu já estava registrado, né, no escritório contábil Sacomã. Então, assim, naquela época era normal, a maioria das pessoas que faziam parte do meu convívio também começaram a trabalhar muito cedo. Então, é uma realidade completamente diferente, né? Eu acho que talvez esse tenha sido o nosso erro. Pelo fato da gente ter começado muito cedo, a gente começou a imaginar, né, que a gente precisaria construir os nossos filhos para depois, né? E é o que você falou, eu acho que ter começado a trabalhar muito cedo me deu uma vivência de mundo muito maior, né? Me fez eu amadurecer muito rápido não, acho que talvez no momento certo, né? Eu acho que as coisas aconteceram na minha vida nos momentos que tiveram que acontecer. Eu, com 14 anos de idade, eu conhecia todo o centro de São Paulo. Na época, nós podíamos andar o centro de São Paulo. Hoje está uma situação muito complicada de Cracolândia, etc. E toda aquela região ali, onde tem a Cracolândia hoje, né, era o meu setor de office boy, eu andava a pé tudo aquilo ali. Imagina hoje, né, um jovem de 14 anos andar a pé naquela região, vai ter problema, né? Mas era uma realidade diferente para nós. Então, assim, a gente tinha essa oportunidade,
né, de começar a trabalhar cedo, de amadurecer, assim, e era algo que a gente queria, porque na época tinha as baladas, a gente passeava, então assim, nossos pais não tinham condição de nos proporcionar isso. Era Então, independência, se né? você não trabalhasse para ajudar em casa e ter a sua independência, você não saía de casa. Então, a gente começou a construir isso muito rápido. Eu, com 16 anos, já tinha meu próprio carro, né? Que era um Fiat Uno em sociedade com o André, né? Que era um amigo de infância que a gente tinha. Então, é muito engraçado. A gente tem muita história bacana para contar. E dessa turma antiga, já que o senhor citou o André, que era um amigo ali próximo, tem contato ainda? Não, a gente Tem. sabe onde está o André, o Eduardo, o Sandro, a gente imagina onde está o Fábio Rogério, o Chesco Francisco, mas assim, eu sei que o André e o Fábio Rogério moram no Rude Ramos, o Sandro, salvo engano, mora ali na região do Parque Bristol, o Eduardo no Ipiranga, mas assim, é engraçado como a vida, a maturidade nos afasta, né? Correria também, né? A maturidade nos afasta. Acho que dos meus amigos, assim, de infância mesmo, praticamente eu não tenho contato com mais nenhum. Dos da adolescência, início da fase adulta, eu ainda tenho contato. Inclusive, esse final de semana estávamos juntos aí, o Legal. Zé Ari, o Márcio, o Marcelo. Então a gente ainda consegue ter. Da primeira fase já não, mas da minha segunda fase eu ainda tenho alguns amigos aí que a gente participa do dia a dia. Talvez um dos mais assim que a gente tem mais contato é o Zé Ari, que é um amigo, irmão que a gente tem, que é o que nos socorre nos momentos difíceis. Para os amigos antigos, se esse vídeo chegar até vocês, não, fica aqui marcado então nessa conversa aqui sobre a vida do vereador. O Uma coisa que me Marcelo Negrão, deixou isso tem muita bastante gente, né, tempo. vereador. Sobre todo esse contexto, uma coisa que me deixou curiosa é o contato com o direito. Ele veio desse trabalho, que começou desde cedo, contato com outras pessoas. Como surgiu esse interesse? O direito foi um acaso, né? Eu trabalhava no escritório contábil e na época eu estava tentando fazer engenharia. Eu até brinco, eu tenho muito contato hoje com o pessoal da engenharia, né? O Moretti, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui do ABC, e eu falo que eu brinco dizendo que eu sou um advogado frustrado porque eu não consegui ser engenheiro, né? Uma brincadeira, porque eu tinha que ser advogado, sou muito feliz com a minha profissão. Mas eu fiz 3 vestibulares para engenharia e não passei em nenhum, Era um sinal? nenhum, né? E eu assim, eu trabalhava com obra, eu sou técnico em edificações, né? Então eu construir prédios na Biguce, né, do terreno até a entrega das chaves, da locação da obra até a entrega das chaves. Então, e não consegui fazer, não era para ser. E aí eu tive um chefe da CLC Contadores, o Paulo Irai, que dizia: Olha, se você fizer contabilidade, eu pago 100% da tua faculdade. Olha, Eu trabalhava na época no departamento pessoal. Eu falei: Não, cara, contabilidade não é para mim, não tem jeito. Ele falou: Ó, então faz alguma coisa ligado à tua área que eu pago metade da tua faculdade. E aí foi quando ele me colocou, eu falei, meu, o que que eu vou fazer? E aí, departamento pessoal, a gente lidava com legislação. Falei, então vou fazer direito. E aí comecei a estudar para fazer direito. Nesse meio termo eu já acabei saindo ali desse escritório, já fui para a Salem, com a distribuidora de combustíveis, mas aí eu já estava na cabeça de fazer direito. Mas não tinha na época o recurso, porque eu tinha saído do escritório, né? E aí foi quando veio o FIES, né? Então eu tive aí, num primeiro momento, né, uma chefe que me ajudou, ela, uma das sócias da empresa, a Cecília, ela pagou os primeiros meses da minha faculdade. que legal. E aí depois veio o FIES e eu consegui entrar no FIES. E aí consegui terminar a faculdade de Direito. Então, assim, o direito para mim foi o plano B, mas onde fez eu me encontrar. Eu não consigo ver a minha vida sem o direito. Acho que o direito me transformou enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Porque o que eu falo, o direito transforma vidas, né? E eu estou muito feliz na minha profissão. Depois já fiz aí 2, 3 pós-graduações na área do direito e estou muito feliz com essa minha profissão.
A gente conversava em uma outra oportunidade e o senhor usou justamente essa frase do direito de transformar vidas, então Sim. a escolha foi Não, a escolha foi, é que acertada. eu falo, né? Às vezes as pessoas, elas precisam prestar atenção nos sinais, né? Porque às vezes a gente está tão cego num caminho que não consegue enxergar o outro. Eu sempre dou o exemplo da Mariana, que é a advogada que trabalha comigo. Ela começou em razão do pai querendo estudar química, né? E não se encontrava ali na questão da química, né? E aí eu convenci ela do mesmo jeito a fazer direito, né? Hoje é uma excelente advogada, né? E realmente está conseguindo trilhar o futuro. Minha esposa também fez direito, né? Corretora de imóveis, mas também estudou direito e é muito legal a mudança que a gente vê, né? De percepção de vida, né? Tanto da minha esposa Camila como da Mariana, de como eram antes do direito e a pessoa que se transformaram depois do direito. Então, você que está aí, escolha o direito não somente como profissão, mas às vezes como extensão profissional, porque de fato o direito transforma vidas. Excelente, vereador. E para além de toda essa questão profissional que a gente abordou aqui, eu queria dizer que, além da história inspiradora, eu estou muito feliz por outros motivos também de estar aqui conversando hoje com o vereador Dr. Fábio Lopes. É porque, além de tudo isso que a gente já conversou, ele também faz parte do seleto grupo dos últimos sul-americanos que ganharam o Mundial. Então, se Isso você aí. acompanha um pouquinho de futebol, você vai saber que eu estou falando do nosso time aqui do coração, e é por isso que eu estou feliz. Estou falando do Corinthians. Mas eu não vou só ficar aqui falando, não. Tem imagens também para comprovar. E a gente vai começar a trazer algumas fotos aqui do vereador também. A primeira foto vestindo o manto, vereador, e Manto aqui na sagrado, construção na da Neoquímica construção da Arena, né? Neoquímica, isso aí. É o tio do Ângelo, né, o Ângelo do açougue ali da Tamarutaca, ele era chefe de segurança lá do pessoal que estava construindo a arena, e então eu tive a oportunidade de acompanhar. A gente fazia visitas quase que mensais ali, Muito legal. levando turmas, então consegui levar aí alguns amigos para conhecer lá o nosso estádio se formando. Tive a oportunidade de ser um dos primeiros a pôr a mão no gramado ali. Então, Abençoou o gramado é, ali, né, tem vereador? até um amigo nosso, Roberto, lá, que a gente falou que ele era palmeirense, né, e foi com a gente para conhecer, nós falamos que a gente ia benzer ele. Esse dia tava um sol, né? E a gente falou que se ele tomasse a água ali do estádio, ele ia se transformar, mas ele passou o dia inteiro com sede. Foi muito Não engraçado, né? confiou Não em confiou, tomar não água. confiou, nem a água quis tomar. O Roberto, um abraço para ele, é um amigaço que a gente tem aí também. Mas essa foto é muito emblemática ali, que para o corintiano ela realmente é demais, porque é, se a gente era o primo pobre, né? Não é, E hoje vereador? nós temos estádio e mundial. Exatamente. Fica Tem, aqui registrado, é fica isso aqui a aí. dica, todo mundo entendeu. Eu quis começar com essa foto do Corinthians para a gente brincar e também para falar dessa honra, né, de receber aqui o vereador que foi e acompanhou a construção do estádio, mas a gente volta para ver as fotos de infância, né, vereador? Então, Isso. essa primeira foto aqui, lembra mais ou menos quantos anos tinha aqui? Ah, aqui eu devia ter uns 8, 9 anos. Eu tinha Parece até uma foto cabelo. de escola. Você viu? Eu era magro e tinha cabelo. Para quem duvida, eu era magro e tinha cabelo. Tá aqui a Então, a prova. prova Na viva próxima aqui. foto E também muito bastante cabelo, né? cabelo. Muito cabelo. Olha. Porque é na época do Chitãozinho e Chororó, né? Ah, Na entendi a época do inspiração do Inspiração coro. aqui, tinha o cabelo meio arrepiado, de meio assim. Depois deixei crescer. Acho que não sei se tem foto, mas tinha o cabelo mais comprido. Aqui foi na época que Chitãozinho e Chororó fazia sucesso. Faz tempo, hein? Faz um tempinho, mas ó, Bastante tempo. o, o corte é excelente, Isso. bastante cabelo aqui. Tem uma outra foto também. Aqui é É. uma rua onde o senhor Isso morou, lá no Ipiranga, lá no Gonçalves Ipiranga. Ledo, em cima da Brasília do pai do Eduardo, né? Dudu. E assim, foi muito engraçado, porque ele era um velho bravo, rapaz. Se ele tivesse visto eu em cima desse capô aqui, eu acho que ele tinha morrido do coração, viu? Tirou a foto rapidinho, Tiramos a só para foto registrar. rapidinho para Um carro registrar. clássico, tirou Aqui eu devia rapidinho. ter uns 10 anos, certamente 10, 11 anos. Magrinho, De óculos escuros, óculos para escuro. fazer um charme. Não lembro de quem que era esse óculos aqui, hein?
Mas eu lembro que eu peguei de alguém lá, porque eu não tinha óculos, não. A gente era pobre louco na época. Ah, muito bom, vereador. Na próxima foto já tem uma família reunida aqui. Ah, Apresenta pra sim, gente quem são sim. essas pessoas da foto. Aqui é minha mãe, meu finado pai, né? Minha irmã, aí depois eu no colo dos meus padrinhos. Aqui Né, era seu eu batizado, é será? do meu batizado, é a Igreja Nossa Senhora Aparecida, do meu batizado. Infelizmente eu não tenho memórias dos meus padrinhos, né? Eles se afastaram. Meu pai tinha problema de alcoolismo, né? E eles se afastaram um pouco da nossa família em razão disso, então não tenho assim muita imagem da época dos meus padrinhos, Da convivência, né? dessa convivência, é Mas fica isso. uma lembrança boa É, também com aqui pelas certeza. fotos, né? Na próxima foto é a sua irmã Minha e o irmã senhor no Cláudia, colo? minha irmã comigo no colo, Olha que é o legal, gente. bebezinho aqui. Isso era um estúdio que tinha na Silva Bueno, antiguíssimo, né? O pessoal brincava que você não era do Ipiranga se você não tivesse tirado foto nesse estúdio aqui do coisa. E eu, depois de muito tempo que a gente vai tirar as fotos 3x4, né? Ainda existia, porque aqui não é uma escada, tá? Aqui era só Ah, é um, só um cenário. só um cenário, um fingimento de escada aqui para poder tirar foto mesmo. Eu ia até perguntar se tinha sido na sua casa ou Não, algo aqui foi assim. um estúdio na Silva Bueno. Muito legal. É bem comum, né? Principalmente antigamente, assim, essas fotos, álbuns de infância, né? Hoje não tem tanto Sim. porque a gente tira muita foto no celular, mas eu tive álbum, meus irmãos tiveram álbum, era Você mais teve comum. binóculo ou não? Binóculo não. Não teve. Não é da época do binóculo, né? As fotinhas que você Quer dizer, olhava os lá, meus pais tinham alguns, infelizmente se perdeu com o tempo, mas eu cheguei a ver chegou. algumas fotos. Depois a gente Peguei tirava a essa foto, época. colocava os bichinhos para poder ficar grande. Era Você muito lembra, legal, né? era muito legal. Colocava as formigas, mosquitinhos, era um barato. Nossa, acendeu até uma nostalgia agora de ver aquelas fotinhas, é verdade, bons tempos. E aqui também em Sim, Aparecida do Aparecida do Norte, né, Norte, vereador? Igreja Velha, eu e minha mãe. Vocês são muito religiosos? Vêm de uma família bastante Nós somos religiosa? os católicos normais, que o pessoal fala que são os católicos não praticantes, né, que falam, né? Entendi. Eu acho que hoje eu tenho muito mais contato com essa questão de religiosidade do que antes, né? Eu já passei por tudo, viu? Eu, na época de criança, né? Minha mãe teve uma época que foi da Umbanda, então participamos da Umbanda. Teve uma época que foi para a igreja evangélica. Os evangélicos estavam começando, tinha as escolas dominicais, então Sei. participei um pouco de tudo aqui. E hoje realmente me consolidei, embora tenha estudado, né? Tenho cursos aí no Espiritismo, fiz curso de teologia na Igreja Católica, né, estudei um pouquinho aí com relação aos evangélicos, mas hoje me firmei na Igreja Católica. Legal, vereador. Na próxima foto, a gente tem uma parte muito importante da É isso vida do aí. vereador que a gente não abordou ainda. Que Isso. é aqui a esposa do vereador, os 4 filhos, que também é um time bom, né? Montou um time bom, É um vereador. time bacana. Apresenta pra gente quem são. Eu quando comecei com a Camila, conheci a Camila na política, né? Olha, Na primeira eleição, na primeira eleição de 2012, ela fazia parte do time da majoritária, né? Ela era do grupo do Torres, que era o vice do Salles na época. E aí tivemos um primeiro contato e depois sumiu. Depois, 2 anos depois, na eleição de deputado, a gente se reaproximou. E aí, quando terminou a eleição, em 2014, a gente começou aí a namorar e estamos até hoje. E aí ela já tinha a Isabela, né? A Isabela tem hoje 17 anos, e eu já tinha o Lucas, que o Lucas tem hoje 22 anos. E aí no período de pandemia, né, vieram o João, nosso pipoquinha, né? O João tem 4 anos e a Manu fez 3 anos o mês passado. São 18 meses de diferença que legal, entre eles, vereador. mas a Manu é muito grande, então veio com a gente quando sai, o pessoal acha até que são gêmeos, porque eles têm aí quase que a mesma altura. E 2 pequenininhos em casa, Dois né? Isso traz pequenininhos. também uma dinâmica diferenciada, uma vivacidade aí pro lar, É, olha, né? eu vou dizer uma coisa, não é fácil ser pai velho, não, viu? Não é fácil ser pai velho, não, porque eles têm uma energia muito grande. Eu imagino. Eles têm uma E 2, energia, né? Imagina aquela dois, é correria. uma loucura. Gente, é muito bom ter filho, mas de fato é uma loucura.
E os mais velhos, receberam super bem, Ah, os mais novinhos? muito tranquilo, né? O Lucas não mora com a gente, o Lucas mora com a mãe, né, lá em São Paulo, mas a Isa mora com a gente e Uma é festa. uma festa, é uma bagunça generalizada lá em casa, é muito gostoso. E ser pai sempre esteve nos planos, vereador, durante a vida, nos relacionamentos? Na realidade, assim, o Lucas acabou acontecendo, né? Não era algo que foi planejado, mas depois que eu comecei com a Camila, a gente tinha planos, né, de ter filhos, mas a gente brinca, fala que o João foi roubado, né, porque a Camila encontrou o caminho, mas a Manu veio por acaso mesmo, logo depois da pandemia. Quando o João completou um ano, a gente anunciou que ela estava grávida, então foi muito gostoso. Mas, assim, são emoções muito diferentes na nossa vida, né? Imagino. E eu consigo lembrar dos três momentos, desde o momento do Lucas, de quando veio, né? Eu observando lá pelo aquário que a gente olhava, lá na época era muito diferente. As crianças não ficavam com os pais, elas ficavam lá naquela parte de maternidade. Mas com o João e com a Manu eu já acompanhei o parto, né? Com maior dificuldade, porque eu sou meio coisa para sangue, esses negócios. Hospital não é ambiente para mim. Não adianta. Eu Não não deu para ver com nasci. tanto detalhe Não, os filhos. não nasci para hospital, não adianta. Eu fujo de hospital, que nem o diabo foge da cruz, não tem jeito. Mas acompanhei o nascimento dos dois, mas eu acho que o que mais, embora com as diferenças, o que mais me emocionou foi o da Manu. O nascimento da Manu foi algo assim muito forte, mas é uma delícia. Tenham Imagino. filhos. Tem uns amigos malucos aí que falam que não quer ter filhos. Repensem, é bom demais ser pai. Dá trabalho, mas é gratificante, Assim, né, tudo. vereador? O que que não dá trabalho? Não é Se você não verdade? quer trabalho, não viva, né? E mesmo assim, para não fazer nada dá muito trabalho. Então, o trabalho faz parte da nossa vida. Mas acho que assim é o patrimônio que a gente deixa para a humanidade. Os filhos são esse patrimônio. Então, tenham filhos, né? Vocês vão ver como é diferente a vida, né? De como você pensa o antes e o depois. É muito gostoso. Vereador, o papo tá bom, a gente está se encaminhando para o final, mas antes quero fazer um jogo rápido Vamos aqui, um lá. bate-bola de jogo rápido, aí você pode responder com uma palavra ou de uma maneira assim mais rápida, mas o que vier primeiro na mente. A primeira pergunta é um momento que mudou a sua vida. Nossa Senhora, eu tenho vários momentos que mudaram a minha vida, porque são fases, né? A É gente tem verdade. fases da vida. Então, assim, a faculdade foi o momento que mudou minha vida. Sou um dos primeiros da minha família a ter curso superior. A casa própria foi o momento que mudou. Sou um dos primeiros da minha família a ter casa própria, né? O nascimento dos filhos foi algo que realmente mudou demais. Mas eu acho que teve algo que aconteceu para todo mundo recentemente, que mudou a minha vida e mudou a vida de todo mundo, que é a pandemia. Eu acho que a gente ter passado esse momento de confinamento foi algo que me fez repensar sobre uma série de coisas. E eu procuro ser uma pessoa diferente do que eu era no pós-pandemia, né? Então, acho que, de fato, se a gente for colocar algo muito mais global do que pessoal, eu acho que a pandemia foi transformadora para mim, como eu sei que foi transformadora para a maioria das pessoas. Nunca tínhamos vivenciado isso. É verdade. É um divisor de. Você não Divisor de pensa águas. diferente de 2019 para trás É e isso. 2020 em diante, de fato. Um livro que todo mundo deveria ler. Nossa Senhora, eu gosto de um cara chamado Augusto Cury. Ah, mas essa questão de emocional, gente, esquece o que as pessoas digam e entendam o contexto geral, né? Eu acho que o Augusto Cury, ele é um cara que ele tem uma visão muito bacana, né, do que é o olhar para a vida. Então, acho que esse olhar da vida que o Augusto Cury tem é algo que as pessoas poderiam se apropriar um pouquinho, ainda que seja pesquisando lá no Google. É muito, é muito bacana. E tem alguns livros espíritas também da Zíbia Gasparetto, que eu acho que é gostoso de ler.
né? Mas eu não vou citar um livro. Procure qualquer um do Augusto Cury, ele tem uma série de livros lá, principalmente dessa questão aí de Jesus, então vai ser uma leitura interessante. E para gente finalizar, uma comida que o senhor não vive sem. Gente, eu já mudei tanto nessa questão de comida, A hein? gente muda bastante, é Eu verdade. adorava macarrão, depois foi lasanha, né? Gosto muito de churrasco, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a feijoada é a feijoada. Acho que para mim hoje a feijoada ainda ganha. Inclusive tem uma feijoada hoje lá no Roberto. Prepara aí que eu vou chegar com fome, viu, Roberto? Aí, ó, bom que já relembrou, já sabe que tem, já vai É matar a vontade verdade. hoje mesmo, Vai né? matar à vontade. Feijoada, eu acho que para mim hoje, o prato hoje, que faz muito mais parte, que representa muito para mim, né, é a questão da feijoada. De fato, não tem erro, não Não tenho como tem erro. discordar. E engraçado, e uma coisa que há tempos atrás eu era incapaz de comprar e hoje faz parte do nosso dia a dia, como a vida muda, né? Muda demais, né, vereador? Bastante. Quero muito agradecer a sua presença, foi um papo muito gostoso, muito Obrigado. legal também conhecer melhor da sua família, da sua história. Sucesso em todas as áreas e Obrigado. obrigada mais uma vez, Eu que vereador. agradeço e conto sempre conosco aí. E a Forte gente, abraço. e a gente agradece também a sua audiência, você continuou aqui com a gente para conhecer um pouco mais do vereador Dr. Fábio Lopes. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa.